Olá pessoal, tudo bem com vocês? Buongiorno ragazzi! No vídeo de hoje temos um convidado especial, você quer se apresentar? Meu nome é Lucas Vilota, eu tenho 27 anos, sou brasileiro e casado com essa mulher maravilhosa. Muito bom! Bom, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre como que está sendo a minha experiência no novo trabalho aqui na Holanda. E muitas pessoas mandam mensagens lá no Instagram perguntando como que vocês conseguiram um trabalho aí. E o meu trabalho veio só depois, mas nós estamos aqui por causa do Lucas. Então hoje eu quero trazer um vídeo explicando um pouquinho mais, fazendo algumas perguntas que eu recebo de vocês, para vocês entenderem como que a gente veio parar aqui na Holanda e tudo mais. Então hoje eu vou ser a entrevistadora e ele vai ser o entrevistado. Bora lá? Bom, ele já se apresentou e agora eu quero saber com o que você trabalha, o que que você faz. Tem gente que me pergunta, até hoje eu não sei explicar assim muito bem com o que você trabalha. Acho que é legal você explicar de uma maneira simples, assim, fácil. Tá bom. O que você faz? Na verdade nem a gente sabe o que a gente faz, só que a gente cobra caro por isso e o pessoal decide pagar. Eu sou auditor contábil e meu trabalho no final do dia é garantir que os números financeiros de uma empresa, o balanço contábil dela, que é divulgado na CVM ou para alguns bancos, esteja correto. Então, basicamente o que eu tenho que fazer é assegurar que os valores que a empresa apresenta, falando que ela tem de caixa, que ela tem de estoque, que ela tem contas a receber ou a pagar, estão corretos. Basicamente é isso que eu faço e geralmente quem trabalha com isso tem formação em contabilidade. Aqui eu trabalho em uma das Big Four, uma das 4 grandes mundiais, e aí o que acontece é que o cliente contrata essa Big Four que eu trabalho para eu fazer o projeto, eu vou com o meu time de auditoria, nós vamos para o cliente, fazemos todas as análises, todos os processos de auditoria que nós temos que fazer, e no final a gente assina um parecer, um reporte, falando se a gente concorda ou não com o que é apresentado, né? Geralmente as equipes são relativamente grandes, elas mudam de projetos para outros projetos, então não necessariamente eu trabalho com as mesmas pessoas sempre, a gente tem uma rotatividade de equipes ali e eu trabalho como assistant manager hoje. E como que você conseguiu esse emprego aqui na Europa? Você procurou? Qual foram os meios? Tem algumas formas de você conseguir vir trabalhar para cá. A gente tentou de diversas maneiras. Eu tentei internamente pela empresa, num primeiro momento, não deu certo. Eu tentei me candidatando diretamente para algumas vagas no LinkedIn e não deu certo. E a forma que acabou dando certo foi quando uma pessoa daqui me chamou no LinkedIn para conversar e me convidou para participar do processo seletivo. Então foi tudo pelo LinkedIn. Uma das pessoas da empresa daqui viu meu perfil, gostou, me chamou para conversar. A gente conversou um pouco, ela achou interessante. E aí eu entrei no processo seletivo, já comecei a conversar com o pessoal do RH, e aí eu fiz todo o processo, né, que geralmente todas as empresas têm. Então, você conseguiu pelo LinkedIn. E quais foram os documentos necessários? O que eles pediram? Você passou por entrevista? Foi tudo online? Explica um pouco como que foi esse processo. A gente tive que passar pelas entrevistas, foram 3 entrevistas no total, uma diretamente com o RH, uma com o gerente sênior daqui e uma com o sócio. Então eu tive que falar com os 3. A primeira entrevista foi muito mais para testar meu inglês, então eles queriam saber se eu conseguia falar, me apresentar, se eu entendia o que eles falavam, enfim. Lógico que eles não perguntavam assim, falavam, você entende o que eu falo? Logicamente que não, mas eles começavam a fazer perguntas, perguntavam a minha vida, se eu sou solteiro, se eu sou casado, o que eu gosto de fazer, por que eu gostaria de vir para a Holanda, etc. A segunda entrevista e a terceira, elas foram um pouco mais técnicas, então eles perguntaram das atividades que eu teria que fazer, perguntaram dos meus conhecimentos, quais as minhas experiências, se eu achava que eu conseguiria fazer o trabalho aqui e tudo mais. E aí depois que o processo acabou, que foi relativamente curto, em torno de um mês e meio para tudo ser definido, eles começaram a me pedir diversos documentos, né? Então, a primeira coisa que eles me pediram foram os meus documentos como cidadão, que é o que eles chamam de certidões gerais, né? Então é a certidão de nascimento e de casamento, caso você seja casado, obviamente. E aí é importante que essas certidões elas sejam traduzidas e apostiladas de acordo com a Convenção de Haia, né? Que inclusive é uma das cidades daqui da Holanda, e aí ela formaliza para diversos países que fazem parte dessa convenção que aquele documento é válido.
Então esses foram os dois primeiros documentos que a gente teve que mandar, tanto o meu quanto da Júlia, porque no caso, como somos casados, nós viríamos juntos e a empresa fez todo o patrocínio, né? A empresa é o sponsor da nossa vinda, então a empresa que se responsabilizou pela gente em todo o processo, e aí depois disso, alguma série de outros documentos que a gente teve que pegar. Na verdade, nem teve muito documento, né, para ser sincero, para vir. O trabalho principal foi para a sua graduação, que aí tem um outro vídeo aqui no canal, você pode ver tudo que precisou. Para mim, particularmente, no meu caso, a empresa não precisou de nenhum diploma traduzido ou nada do gênero. Eles confiaram plenamente que os meus diplomas eram válidos, sem nenhum processo de tradução ou nenhuma certificação interna da Holanda. Então eu consigo trabalhar fingindo que eu sei o que eu consigo fazer, e a Júlia efetivamente tive que provar. Eu tive que traduzir tudo, então quem quiser depois desse vídeo pode ir lá ver, mas no meu trabalho, no meu caso, eu sou professora, né, no Brasil, eu fiz pedagogia e aqui eu trabalho numa creche, então eu precisei traduzir, enfim, e eu já trouxe traduzido. Então você que tá querendo vir pra cá, não sei, você vem com seu parceiro ou com a sua parceira e um deles já tem, né, o trabalho certo, como o Lucas, e você não. Então é bom você trazer o seu diploma traduzido e tudo mais para não correr o risco, né, e não dar dor de cabeça depois. Você falou que na entrevista você falou inglês. Você sabe holandês? Na empresa você só se comunica em inglês? Precisa do holandês? Você tem certificação específica, né, no inglês, não sei, Cambridge, enfim? Toda a entrevista ela foi em inglês, todo o processo. Eu não falo holandês, nem um pouco. Na verdade, eu sei falar 10 palavras, talvez. Eu consigo falar oi, bom dia, não, obrigado, e não consigo falar holandês, você fala inglês. É isso que eu consigo fazer com o holandês, mas eu não preciso dele para trabalhar, efetivamente. No dia a dia, nas minhas equipes, geralmente tem o pessoal holandês, e entre eles falam o holandês sim, da mesma forma que existem outros brasileiros, e entre os brasileiros a gente fala português, mas quando o trabalho está sendo feito, e até em horários sociais, assim como horário do almoço e tudo mais, quando tem alguma pessoa que não fala o idioma, a gente sempre volta para o inglês. Então, com o inglês você consegue viver tranquilamente. É claro que a empresa ela dá uma cobradinha para você falar o holandês, até porque a gente está na Holanda, né? Então faz todo sentido que a gente pelo menos tenha um contato intermediário com o idioma. Alguns clientes falam melhor holandês do que o inglês, então eles preferem falar em holandês. E até para a questão do rapport, assim, para as pessoas se sentirem bem entre si, é interessante que você use sua língua materna. Como eu sou estrangeiro, eu tenho que me adaptar à língua materna deles, que no caso é o holandês. Em relação ao meu inglês, eu não tenho nenhuma certificação específica, eu nunca fiz uma prova, não fiz o TOEFL, não fiz o TOEIC, não tenho Cambridge ou alguma certificação específica. Eu cheguei a fazer alguns testes de proficiência na empresa antiga no Brasil, mas foram mais questões assim internas, nunca foi necessário. E durante as entrevistas eles não me pediram nada disso, o que eles queriam entender mesmo era se eu conseguiria falar de forma formal, que inclusive foi um dos feedbacks que eu recebi na primeira semana. Eles falaram que eu estava usando o inglês legal, mas só que eu estava tentando muito informalmente, minhas respostas não estavam muito elaboradas, assim, com um palavreado mais técnico. Então eles buscam mais que você consiga falar, né? No geral, eles falam que na entrevista é interessante você ter entre um B1 e B2 ali no mínimo, mas o importante é você conseguir se comunicar. Vale lembrar que isso é no caso da profissão do Lucas. Eu não sei para qual profissão, qual vaga você está tentando, talvez a sua precise, enfim, acho que isso muda de profissão para profissão. Mas acho que em geral, nem todas vão requerer se você está vindo para estudar, eu sei que você precisa, então, em tese, eles confiam que como eu já tenho uma experiência profissional e eu consigo me comunicar em inglês, eu conseguiria fazer meu trabalho aqui tranquilamente, né? Com o que eles entenderam das entrevistas, mas pode ser que seja necessário para você sim. Certo. Então agora fala um pouquinho sobre o seu ambiente de trabalho. É muito diferente do Brasil? O que você gosta? O que você acha que é, né, assim, meio assustador? Enfim, alguma coisa que te espantou de início? Acho que agora já está começando a ficar mais leve, mais parte do dia. Mas quais são as principais diferenças?
Bom, o brasileiro ele é mais bagunça, né? Então, quando você está no escritório do Brasil, você percebe que as pessoas elas conversam mais, dão mais risadas, você direto passa no café e tem sempre alguém tomando café ali, duas pessoas conversando, tal, as pessoas perguntam do jogo, perguntam diversas coisas. Isso é muito mais do Brasil. Aqui no trabalho eles são um pouco mais diretos. Então, o que eu mais estranhei, por exemplo, é que eu sempre chamava o pessoal no Teams ou por e-mail, mandando, oi, bom dia, espero que você esteja bem, tudo bem e tal. E aqui eles não estão nem aí pra isso, é tipo, oi, quero tal coisa, não tem muito essa de... que eu chamo de educação, não é falta de educação, mas eles não estão nem aí. Porque no final das contas, até no Brasil, a gente pergunta sem querer saber a resposta, né? A gente pergunta só porque é convencionalmente Cultural adequado. nosso, né? Aqui não, já é. Eles são diretos, eles mandam tipo, oi Lucas, e toma, eu quero isso, eu quero aquilo, quando você me entrega. Então, eles realmente são mais diretos, os holandeses eles são mais diretos do que brasileiros, eles falam não, sem medo, assim. A gente teve até uma experiência que não foi no trabalho, mas com um grupo de amigos que a gente estava perguntando, o que você vai fazer depois, tal, não sei o quê. Aí um casal falou, nós vamos no shopping, mas não estamos te convidando, é só estamos indo. Então, assim, pra gente é meio estranho, pra eles é muito normal essa forma de falar. E no trabalho isso também acontece. Então, se alguém gostou do seu trabalho, ele vai falar que gostou. Se não gostou, vai falar que não gostou. Se tiver ruim, ele vai falar que tá ruim. Se precisar mexer alguma coisa, ele vai falar. Eles não dão muita volta, né? Outra coisa aqui é que eles tentam ser muito eficientes durante o dia. Holandeses, eles não gostam muito de fazer hora extra. No caso da auditoria, em alguns momentos precisa, não tem como não fazer, mas em geral, quando não é momento de pico de trabalho, quando não estamos na busy season, busy season, eles não fazem hora extra, então eles saem no horário, saem até um pouco mais cedo, e aí para isso dar certo durante o dia, eles tentam algumas coisas mais eficientes, então eles conversam bem menos que no Brasil, é muito difícil você ver o pessoal parado conversando ou atualizando alguma coisa. E tem uma coisa interessante aqui, que eles pegam café para todo mundo das baias. E no Brasil isso não existe. No Brasil você quer um café, você levanta, você pega o seu café e volta. E aqui, sempre que alguém vai pegar café, tem algumas bandejas espalhadas pelas baias, assim. Pensa no escritório aberto, né? Cheio de mesas, cheio de baias. E aí, independente se é da sua equipe ou se não é, quando alguém vai pegar café, ele pega essa bandeja e sai passando baia por baia, perguntando se alguém quer café ou quer chá. Que aqui eles tomam muito chá também. Então você tem diversos tipos de chá para você tomar. Isso é diferente para mim também, mas para eles é muito normal. Quem levantar para pegar alguma coisa, já pega para todo mundo, porque dessa forma, se alguém estiver muito ocupado e quiser um café, alguém vai estar servindo para ele não precisa parar o seu dia para fazer isso. Então acho que de diferença que a gente tem são mais essas coisas assim. O trabalho é basicamente o mesmo, mas a forma de fazer muda um pouco. E aí no pós-trabalho também tem uma grande diferença aqui, que são os happy hours, né? Happy hour no Brasil não tem fim, basicamente, né? O brasileiro é inimigo do fim, então a gente começa depois do trabalho ali, 6h30, 5h30, dependendo de onde você trabalha, come alguma coisa e aí você começa a conversar, e chega um monte de gente, aí de repente dá 10, 11 horas, vocês estão lá ainda. E aqui os happy hours não funcionam dessa forma, o holandês ele almoça mais cedo, então todos os happy hours que a gente teve pós-trabalho, assim, que não foi algum evento especial da empresa, o pessoal ia pro happy hour 5h30 e 7 horas todo mundo já estava indo embora porque precisava jantar. Eles não gostam de comer nos lugares, até porque o jantar para eles é o almoço mais importante. O almoço não. O jantar é a refeição mais importante, então eles preferem jantar em casa, algo mais consistente do que jantar num barzinho ou fazer algumas coisas. Então isso para mim foi estranho, principalmente eu que estava acostumado com o pedala e o Lulu, né, que a gente, Vande também, que chegava no happy hour e só ia embora quando a mulher brigava. Agora às 7 horas não tem jeito, tá todo mundo indo embora. Agora uma pergunta que é um pouco mais pessoal, claro que a gente não vai dar a resposta certa, mas fala um pouquinho assim sobre o salário. Compensou? Você veio mais pelo salário ou pela experiência de vida? Só para explicar, a gente sempre quis ter uma experiência fora, né? Só que até então, como o Lucas falou, todas as oportunidades que apareceram e ele tentou não deram certo. E daí, de repente, apareceu a Holanda. Então, quando as pessoas perguntam por que a Holanda, que resposta a gente dá? Hoje eu acho que é um lugar que eu escolheria se eu soubesse de tudo que tem aqui. Mas no momento foi porque abriu a porta. Hoje eu acho que se eu pudesse escolher sabendo do que tem a Holanda, eu viria para a Holanda de novo, porque aqui é um país muito bom para morar.
mas no começo não estava muito no radar, assim, era comentado, mas não era dos mais badalados. Certo. E a questão, assim, do salário, né, que eu quero dizer. Você veio mais, poxa, o salário vai valer a pena, ou mais pela experiência? Dá para sobreviver aqui? Como que é que funciona? Vamos lá, sem clubismo é bem simples, eu ganho 50 mil euros por mês. Então, assim, dinheiro não é problema, tô eu e Jeff Bezos andando de jato já. Brincadeiras à parte, o salário aqui ele é bem atrativo. Vocês vão perceber quando vocês começarem a pesquisar cargos aqui que você não tem uma diferença muito grande. É lógico que essa diferença existe, mas ela não é tão absurda quanto no Brasil entre um trainee, por exemplo, um estagiário que acabou de entrar e um gerente, um diretor. Lógico que existe, mas assim, no Brasil é coisa de 4, 5, 10 vezes mais e aqui é bem menor essa diferença. Quando você converte para reais, parece um absurdo, mas como os nossos custos também são em euros, no final não é tão gritante a diferença assim, mas a gente veio muito mais pela experiência do que pelo salário. Lógico que quando a gente começou a estudar, a gente viu se o salário daria para sustentar os dois. Quando a gente decidiu vir, a Ju ainda não estava trabalhando, então o pensamento era se o meu salário sozinho sustentaria os dois e permitiria que a gente pudesse viajar, fazer algumas coisas, né? Até porque a gente veio aqui pela experiência, então a gente não queria só trabalhar, juntar dinheiro. Isso é uma coisa que a gente quer, mas não é o foco principal, a gente quer juntar enquanto a gente faz outras coisas. Então a gente pensou nisso e aí eu acessei muito um site que a Ju vai colocar na descrição aqui desse vídeo chamada Numbeo. E aí nesse site ele te fala o custo de vida de cada cidade que existe no mundo, ele faz algumas comparações do quanto eu tenho que ganhar mais em relação a São Paulo, em relação a Nova York, em relação a diversos outros países. E aí nesse número está falando hoje que o custo de vida para uma família de 4 pessoas, que é uma família média, né, sem considerar o aluguel, é em média de 3.100 euros. Para uma pessoa só, é em média de 800 euros. Então, basicamente, se você vier sozinho, sem considerar o aluguel, você tem que separar pelo menos 800 euros só para você. E o aluguel, para uma pessoa solteira, no espaço menor, um flat ou um estúdio, você consegue achar ali entre 800 e 1.000. Se você tiver com 2 pessoas e quiser algo maior, com 2 cômodos, 3 cômodos e assim vai, aí você já vai gastar pelo menos 1.300, 1.500 e vai, né? Depende do que você vai morar. Então, assim, em média, para você morar na Holanda sozinho, você precisa de pelo menos 1.700 euros, que é o salário mínimo holandês para pessoas acima de 21 anos. Aqui o salário mínimo ele vai mudando, né? De acordo com a sua idade. A tela para vocês verem o valor atual. É isso. Então, assim, dá para você viver... Pô, vou conseguir conhecer a Europa inteira com esse valor? Com certeza não. Então, tem que ser realista, né? Se você vier em casal, é basicamente fazer o dobro disso, né? Com um pouquinho de deságio aí, uns 20% menos, porque vocês conseguem dividir alguns custos, né? Então, quando a gente começou a vir, a minha preocupação era que o salário ele tinha que sustentar os dois. Para um casal médio, falam que tem que ser pelo menos algo aí em torno de 3.200 para você viver bem. Então, é isso. Se você ganhar mais que isso, muito melhor. Você consegue viajar mais, consegue comprar coisas mais caras e tudo mais. Mas é mais ou menos isso que você tem que ter como meta, né? Se você estiver vindo como um casal. E aí, lógico, mas eu não ligo de dividir quarto, ou eu não ligo de casa compartilhada, enfim. Você consegue deixar muito mais barato. E aí tem gente que consegue com muito menos viver legal aqui na Europa. Aí vai depender do que você quer para sua vida. Depende do seu estilo de vida, né? Como que você quer. E tem uma outra coisa muito importante que é o benefício fiscal. Então, quando nós viemos com benefício fiscal. Então, eu tenho direito a 30% de isenção de imposto de renda por 5 anos. Então, o que acontece? O imposto de renda aqui, ele basicamente tem 3 faixas. E aí, quando você chega com o 30% ruling, que é esse benefício fiscal, ao invés de pagar o valor inteiro de imposto, você paga 30% a menos. Então, do meu salário, eles tiram 30% da minha base, que seria líquida minha base tributária. Então, eles tiram 30% da minha base tributária e aí eles aplicam a alíquota de imposto só em cima do valor após deduções. Isso é muito bom. Inclusive,
eu ganho mais do que holandeses no mesmo cargo que eu no NET. Então, quando você pega um holandês, nascido aqui, criado aqui, e eu no mesmo cargo, fazendo o mesmo trabalho, por causa do benefício fiscal, no líquido eu tenho mais dinheiro que ele, né? Então, isso é um benefício muito legal que a Holanda dá para as pessoas que querem vir trabalhar. E se você tiver a intenção de morar fora, você pode com certeza falar com o seu empregador em relação a isso, porque para a empresa também é bom, a empresa também ganha os benefícios com isso, e aí é uma vantagem que você tem por 5 anos, que é bastante tempo. Dá para você, no meu caso eu gasto tudo com a Júlia, todo esse desconto, mas dá para você fazer dinheiro com isso aí. Eu perguntei no meu caso, quando eu consegui o trabalho, se eu teria essa isenção também, mas no meu caso não deu certo. É mais para quem tá vindo, né? A empresa tirando essa pessoa de um outro país para vir trabalhar aqui. No meu caso, eu já estava aqui e consegui um trabalho, então. Mas só de ter 30% no salário dele já ajuda muito. E os benefícios daqui comparado com o Brasil? Lá a gente tinha o famoso Vale Refeição, que era maravilhoso pra gente. A gente economizava muito com o Vale Refeição. E aqui tem isso? Como que é que funciona? Tem plano de saúde ofertado pela empresa? Enfim. Não tem. Aqui você tem que sobreviver com o seu salário. Então, no Brasil, a gente recebia Vale Refeição, Vale Alimentação, Vale Combustível, plano de saúde era pago pela própria empresa. Dentista. Gympass, então a empresa pagava um percentual do plano de academia. Aqui não existe isso, aqui você tem que se virar com tudo. Então empresa nenhuma que dá comida, pelo menos das que eu conheço, né? Não vou falar nenhuma porque ausência de evidência não é evidência de ausência. Vamos abrir o parênteses aqui, isso na nossa experiência que estamos tendo agora. Pode ser que alguma empresa aqui dê Vale Refeição, por exemplo? Talvez. Pode isso ser. É na nossa experiência, tá? Na nossa... Mas assim, das empresas que eu já auditei e das empresas que eu conheço, nenhuma faz isso. Geralmente o funcionário tem que pagar. Algumas elas dão um desconto, assim. Então, por exemplo, tem um refeitório no local e aí você paga um pouco mais barato do que comumente é feito na rua. Mas mesmo assim, você tem que pagar. Então, isso tem que entrar na sua conta de salário, tá? Você tem que saber que sua alimentação é por sua conta. Seu transporte, algumas empresas dão cartão de transporte, mas outras não, então depende muito. No meu caso, não tem cartão de transporte, a empresa ela fornece um carro, então eu consigo pegar o carro, mas aí tem dedução de salário. Enfim, o ponto é, o que a gente está acostumado no Brasil, aqui não é normal, e o impacto principal é no plano de saúde. E nenhuma empresa aqui que eu conheço também paga um plano de saúde, cada pessoa é responsável pelo seu plano e aqui é obrigatório. Então aqui na Holanda não existe SUS, o SUS que muita gente reclama e que a gente já chegou a reclamar algumas vezes também. No final do dia ele é muito importante, porque aqui, por exemplo, não existe nenhum plano de saúde público. Então, para você ter acesso à saúde, você tem que pagar o seu seguro saúde. Menores de 18 anos não pagam, porque eles estão dentro dos planos dos pais, mas se você é maior de 18 anos, você tem que pagar o seu e não é baratinho. O valor mais básico, que você não tem acesso a praticamente nada assim, tipo, diferente, você só tem acesso a emergências ou quando você ficar doente mesmo para ir, é em torno de 160, 170 euros por mês, tá? E você tem que pagar, independente se você vai usar ou não. Então, isso é um grande impacto e no Brasil é benefício, geralmente as empresas dão isso, né, para o funcionário, às vezes é compartilhado, às vezes você tem que tem coparticipação, né, você tem que pagar um percentual, um pouco, mas aqui você tem que pagar inteiro e você tem que resolver por si só. Então, acho que isso é uma grande diferença. Bom, e para finalizar esse vídeo, eu queria que você deixasse uma dica para quem está procurando uma vaga aqui na Holanda ou fora, em algum outro país. O que você recomenda para essas pessoas? Eu acho que o mais importante é o LinkedIn. Deixa ele extremamente atualizado, deixa ele com uma foto legal, não precisa ser uma foto na praia, na verdade nem é indicado que seja, mas espelho. Uma foto profissional ali, não tirada profissionalmente, mas que você consiga mostrar que você é um profissional, coloca lá suas experiências, o que você tem, se conecta com as pessoas, sai adicionando todo mundo, entra na empresa que você quer entrar, independente se é no Brasil ou fora, e começa a adicionar as pessoas, se inscreva para vagas, mas assim, busque deixar o seu LinkedIn atrativo. O meu LinkedIn, particularmente, eu meio que copiei uma pessoa que já morava fora do país e que eu queria ter mais ou menos a carreira que aquela pessoa tinha.
Então, você consegue olhar alguns perfis e você vê se adequa ao seu ou não, e aí você consegue ter mais chances, né? Então, isso é muito importante. O inglês, se você não tiver inglês, você não vai para nenhum lugar, é muito difícil. Ah, mas o país que eu quero não fala a língua inglesa. Beleza, então você pode aí ter o espanhol ou alguma língua específica, mas com certeza o inglês vai te ajudar muito. E aí eu recomendo direto já ter o LinkedIn em inglês, porque os recrutadores, muitos deles não falam português. Então, se o LinkedIn está todo em português, mesmo que eles consigam traduzir através da ferramenta do LinkedIn automaticamente, é mais interessante que sua primeiro perfil, né, o profile ali, inicialmente já esteja em inglês. Lógico, se você quiser morar fora. Se você quiser ficar no Brasil, tem que ser português, né? E é isso, e experiências. Tenha experiências, fale nas entrevistas. Na Europa, alguns países hoje estão precisando de profissional, então eles vão buscar você. Você só precisa estar pronto na hora certa, no lugar certo, e aí eles vão achar. Eu sei que a Holanda dá incentivos fiscais e busca muita gente de fora, Luxemburgo faz isso, a própria Inglaterra faz isso, mas só que a Inglaterra tem alguma concorrência um pouco maior, porque muita gente, inclusive de outros países da Europa, estão querendo ir para lá. Enfim, diversos outros países têm oportunidades, você só precisa estar pronto e estar com o inglês em dia ali, estar com o passaporte na mão, cara e coragem, e saiba que não é fácil. Em alguns momentos você fala, nossa, estava tão tranquilo em casa, mas é muito recompensador. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua entrevista. E se vocês tiverem alguma outra dúvida ou sugestões, deixem aqui no comentário. E vai ser um prazer a gente poder ajudar vocês nesse processo aí. É isso. Um beijo da Anitta. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não sei falar isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!